Bom dia, bom dia. Hoje a gente está aqui no nosso podcast. Trouxemos o pastor Wesley Marques. Pastor Wesley Marques, da comunidade Esperança e Vida. Pastor Wesley, se apresente para nós aí. Bom dia, bom dia, bom dia. Todo mundo que está acompanhando. Meu nome é Wesley Marques, tenho 24 anos, sou aqui de Curitiba. Sou pastor da SEV Curitiba. E para quem não sabe, o Daniel é meu primo de segundo grau. Segundo grau. Olha aí. Dizem que eu sou o mais bonito da família. Há controvérsias do lado de cada família. Coisa boa estar aqui. Que bom, Wesley. A gente trouxe aqui primeiro para glorificar o nome de Deus, né? Então, assim, queria que você desse uma palavra para as pessoas que estão nos ouvindo aí, para falar para elas um pouco do amor de Deus na vida, para a vida delas. Uma palavra de bênção e uma palavra de vitória para elas. Glória a Deus. Se tem uma palavra, Dani, que norteia a minha vida, é a revelação de que Deus é Pai. A mãe, ela é responsável pelo cuidado, o pai pelo envio. Pode perceber que a mamãe, ela cuida da criança assim. O pai vira e joga para cima. Porque mãe cuida e pai envia. O pai dentro de uma casa é uma figura de norte, é uma figura de destino, é uma figura de segurança. E quando Jesus ele veio à Terra, Jesus ele não veio apresentar um Deus, porque Deus Israel já conhecia. Jesus ele veio revelar um Pai. É por isso que João 1,12, a Bíblia diz, mas a todos os que creram, deu-lhes o direito de se tornarem filhos. Então, por onde nós passamos, com a SEV, seja com o Ministério Itinerante, essa é a palavra que nós gostamos, ou melhor, entendemos no Espírito, de liberar sobre as pessoas a face paterna de Deus. Porque tem muita gente que conhece o Deus Senhor, conhece o Deus Salvador e não conhece o Deus Pai. E isso é crucial na nossa história. Amém? Então, já que começou com o Pai, Deus Pai, queria que você contasse para nós um pouco da tua infância, começasse ali, como você foi chamado, a tua família, se você vem de uma família evangélica, se você vem de uma família incrédula, queria que você contasse um pouco, de repente, a partir da história do teu avô, porque eu sei que o teu avô era pastor, inclusive frequentei a igreja dele, então eu conheci bem o teu avô. Coisa boa, coisa boa. Meu avô, pastor Valdivino Batista Ribas, e até tem uma história peculiar e marcante, que em 95, se a memória não me falhe, o meu avô, ele estava começando a ficar preocupado, pois a idade estava chegando, e ele não tinha um sucessor para o ministério. E ele estava preocupado, em oração, os filhos acabaram seguindo por outras profissões, né? E até que em 95, uma profeta chega para ele lá em Guarapuava e diz, pastor Valdivino, o seu sucessor vai nascer em 99. Eu nasci em novembro de 99, dia 24 de novembro de 99. E o senhor vai assistir a primeira pregação dele e depois o senhor vai falecer. Eu brinco que eu acho que ele torceu para eu não pregar. Brincadeiras à parte, mas minha primeira pregação foi em 2012 e foi o ano que ele foi estar com o Senhor. Então, eu costumo dizer que eu não comecei nada, eu apenas continuo o que o meu avô começou. Minha infância é muito recheada e regada pela palavra de Deus. Minha mãe tomava a Bíblia de mim todo dia, no sentido de, por exemplo, eu não podia almoçar sem falar um versículo. Até daí que vem o famoso Obrigado Espírito Santo. Eu já ia perguntar sobre a origem do Obrigado Espírito Santo, então você já pode começar a descrever para nós. Ela vem daí. O Obrigado Espírito Santo, ele nasce disso. Quando eu era pequeno, minha mãe chegava para mim e tomava a Bíblia, perguntava versículos. E às vezes eu não lembrava, e João 14, 26, a Bíblia diz que o Espírito nos faria lembrar. Aí minha mãe perguntava, e detalhe que não era numa ordem sequente. Amós 9:11, Eclesiastes 11, verso 4. E aí, para eu lembrar, eu ficava pensando, aí quando eu lembrava eu dizia, obrigado Espírito Santo, quando eu era menor, adolescente, né? E aí eu peguei esse costume, falo nas igrejas e acabou virando um bordão. Tem cidades, lugares que eu vou, Dani, que o pessoal não lembra o meu nome, mas lembra do Obrigado Espírito Santo. Esses tempos eu estava na rua com a Milena, alguém passou buzinando, obrigado Espírito Santo. Então meio que virou um bordão. E por essa imposição, assim, pela questão
você impor o versículo, você sentia alguma coisa, por exemplo, não gosto disso daqui, eu gosto, como você se sentia tendo que fazer essas coisas? Eu acredito que veio muito junto com a minha educação, eu nunca vi como um peso. Se eu pudesse falar algo, Dani, desde pequeno eu sempre fui apaixonado pela presença de Deus. Eu sempre entendi que eu nasci para amar a Deus. Eu tive uma infância muito regrada ao princípio da palavra de Deus e nunca foi um peso. Obviamente, quando a gente chega na adolescência, começa a vir os convites do mundo, as indagações, mas eu acredito que pela educação, assim, da forma que minha mãe me deu, e principalmente algo que eu acho interessante a gente falar, a minha mãe me ensinou o caminho da verdade, não o caminho da religião. Porque tem muita gente que acaba se afastando porque entra numa religiosidade. Minha mãe, ela nunca chegou para mim e falou, não pode, não pode, não pode, porque não pode. Ela falou, filho, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, ela me apresentava o caminho da vida e o caminho do mal. E eu acho que isso é crucial para os nossos dias de hoje. Por que tem tanta gente que não aguenta mais ouvir falar de igreja? Porque às vezes ela cresceu naquele ambiente religioso. Você conhece alguém assim? Eu conheço várias. A pessoa cresceu no não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. E aquilo vai entrando na mente da pessoa e vira uma religião. Então eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, por ela ter me criado nesse caminho da palavra. E eu acho que o que limita também é a questão das imposições que os pais fazem com os filhos, porque eles impõem, falam que aquilo é o certo e não dão a opção de o filho saber ter o discernimento do que é certo e o que é errado. E daí lá fora, a hora que ele sai, ele vê os deslumbres do mundo e fala assim, poxa, aqui tá gostoso, porque é muito fácil. O que está fora da igreja é muito mais atraente do que está dentro da igreja, justamente pela questão da religiosidade que é imposta dentro das igrejas, né? Queria ver com você qual foi o momento que você viu que você tinha vocação para o pastorado, porque assim, cristão você já era, amar a Deus você já amava, só que você poderia ser um presbítero, poderia ser um obreiro dentro da igreja, mas você resolveu ser pastor. Quando que chegou esse momento da vocação do pastorado? Através de palavras de conhecimento, para quem não entende o que a gente está falando, palavras de conhecimento é quando algum profeta usado pelo Senhor chega e te entrega uma palavra direcionada pelo Espírito. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi que eu ia ser um pastor e um ministro de louvor, eu devia ter entre 8 e 9 anos. Uma pessoa que nunca me viu na vida assim, olhou para mim, eu tinha 8, 9 anos e me disse, olha, Deus me mostra um cajado na sua mão. E o Senhor me mostra um cajado e uma harpa. O cajado está falando de autoridade pastoral e a harpa está falando de canções, né, na vida de Davi e tudo mais. Então ali foi quando eu entendi que Deus tinha algo para mim. Só que aí começa o desenrolar da história, né? O Senhor, ele revela a promessa, mas existe todo o tratar da promessa, igual a vida de José. Gênesis 37. José, ele tem um sonho. Ele vê o sol e a lua se dobrando diante dele, mas ele se pergunta como. E ali começou também um processo de cura na minha vida, porque eu era muito inseguro. Eu acreditava em Deus, mas eu não acreditava em mim. E isso é crucial para uma pessoa viver o que Deus tem para ela. E você acha que essa insegurança veio da onde? Do teu ambiente familiar ou do que é? Como que você achou essa insegurança dentro de você? Como que você identificou isso dentro de você? Certo. Eu acredito que o divórcio dos meus pais foi um período muito difícil para mim. Muito difícil mesmo. Porque eu não conseguia entender o porquê Deus permitia aquilo. E quando meus pais se separaram, entrou uma insegurança muito grande dentro de mim. A sensação, se eu pudesse resumir em uma palavra, de incapacidade. Eu nunca duvidei de Deus, mas eu duvidava daquilo que Deus colocou dentro de mim. E quando você acredita em Deus, mas não acredita no que Deus colocou dentro de você, você está dizendo que Deus é 99% poderoso. Afinal, se ele fosse todo poderoso, ele te capacitava. Mas existem áreas na nossa vida que não se trata somente de acreditar em Deus, mas acreditar no que Deus colocou dentro de nós. Por exemplo, Davi, ele não acorda e diz, olha, hoje eu mato um gigante. Davi, ele acordou, ele foi levar pão e queijo para os irmãos e a oportunidade apareceu no caminho.
Em nenhum momento Deus mandou Davi lutar com Golias. Foi Davi que olhou e falou, olha, eu acredito no que está dentro de mim. Então, quando os meus pais se separaram, Dani, uma insegurança muito forte entrou no meu coração. E foi ali que eu conheci a face paterna de Deus, que é o que a gente estava falando no começo. Eu conheci o Deus Senhor através da minha mãe, o Deus Salvador, através dos meus pais. Mas o Deus Pai eu conheci no período mais difícil da minha vida. Porque eu realmente acredito que o período mais difícil da sua vida é o período onde Deus te forja. Eu acredito nisso piedosamente. E você acha que essa insegurança foi o principal obstáculo para você iniciar no pastorado, ou você acha que não? Como que foi? Com certeza, porque Deus não age na dúvida. A Bíblia diz que nosso sim tem que ser sim, o nosso não tem que ser não. Tiago capítulo 1, versículo 6, a Bíblia diz que aquele que duvida, ele é como a onda do mar. Por que a onda do mar? Porque a onda do mar ela vai e ela volta. Então pessoas que duvidam, Daniel, elas nunca vão sair do lugar. Então eu ouvia palavras, eu lembro de pessoas que chegavam para mim assim, falavam, ó, Deus vai te usar para pregar, para escrever canções. E eu pensava, como? Eu não consigo nem conversar com as pessoas. Teve uma época ali, talvez 13 a 15 anos, eu tô com 24, 13 a 15 anos, que eu fiquei gago. A insegurança era tão grande dentro de mim, que eu ia falar do reino de Deus, eu gaguejava. Cantar, então, meu Deus, era um absurdo. Então, a insegurança, ela nos impede de conhecer a Deus e de viver aquilo que Deus tem para nós. Provérbios 23, verso 7, a Bíblia da versão King James, diz assim, que assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Então, o que você imagina sobre você? O que você pensa sobre você mesmo? A Bíblia diz que o que você imagina sobre você é o que você vai se tornar. Então, se você se imagina uma pessoa insegura, você vai viver a vida inteira inseguro. Então, isso para mim é crucial. Não somente acreditar em Deus, que é o principal, mas acreditar no que Deus colocou dentro de nós. E essa cura espiritual tua, como foi essa cura? Queria que você dissesse, assim, porque assim, as pessoas que estão assistindo, elas também têm dificuldade, também têm inseguranças e também têm outros medos. E nada melhor do que alguém que já viveu por isso para passar essa experiência para a pessoa, dizendo assim, ó, a minha insegurança foi curada através disso, disso e disso, sabe? Eu acho que é bom a gente passar para as pessoas, não é uma receita, né? Mas tem mais ou menos uma receita e a gente sabe qual que é, mas eu queria dizer, queria que você contasse como que você superou tudo isso. Legal. A obra de Deus na nossa vida, ela raramente é instantânea, ela é sempre progressiva. Eu não sou transformado em glória, mas de glória em glória. Por que eu digo isso? A cura em si foi um processo, um progresso, mas se eu pudesse resumir um fator crucial, nesse período onde eu fiquei gago, tinha dificuldade de falar do reino de Deus, pensamentos de depressão, suicídio, pensei em cometer o suicídio pelo menos 4 ou 5 vezes, de tanta sensação de incapacidade, me culpava de ter nascido, e o ponto crucial, que foi aonde a segurança de Deus veio reinar o meu coração, eu lembro que eu devia ter uns 14, 15 anos, eu estava lendo o Salmo 139. E Davi, ele é responsável por uma das falas mais ousadas da Bíblia. Davi escreve, eu sou extraordinário. Dani, a primeira vez que eu li aquilo, eu pensei, que cara metido. Pensei comigo, que cara marrento. Como é que alguém dentro da Bíblia vai dizer que é extraordinário? Tipo o Cristiano Ronaldo, eu sou o melhor. Tá entendendo? A pessoa dentro da Bíblia escreve, eu sou extraordinário. Eu falei, Deus, que absurdo. Aí o Senhor me respondeu, filho, isso não é soberba, isso é segurança. Humildade não é você pensar menos de si, mas menos em si. Mas você precisa saber quem você é. Eu sou extraordinário. Algumas traduções trazem, eu sou um propósito. E aí eu lembro que eu falei, Deus, então eu quero essa segurança sobre a minha vida. Aí o Senhor falou, prega para mim. Aí como eu era de uma igreja muito tradicional, eu entrava dentro do quarto, fechava tudo, cortina, tudo fechado. Colocava um terninho, porque eu era de uma igreja muito tradicional, terno e gravata. E Dani, eu pregava pro espelho todo dia. Tinha um espelho no meu quarto e eu dizia, olha, Deus tem uma obra na sua vida. Deus vai te usar. Essa insegurança que você sente, Deus vai arrancar ela. Eu pregava para mim mesmo. Mal sabia eu uma chave espiritual.
nós somos o maior profeta da nossa vida. E esse tipo de atitude você leva para a tua vida inteira, né? Para todas as áreas da tua vida, porque você pode pensar assim, porque eu tenho insegurança nisso, nessa área, mas nessa eu não tenho. Mas esse tipo de atitude, esse tipo de palavras de afirmação, né, dessas profecias, você pode levar para todas as áreas da tua vida. Então, se hoje você não está não tá numa situação melhor, talvez seja porque falta você ter a tua atitude de falar todos os dias o quão você é bom, o quão você é grato também, porque eu acho que a gratidão é importante, porque se Deus se permitiu acordar todos os dias é porque ele tem um propósito na tua vida, senão ele não te permitiria acordar, né? Então eu acho bem interessante a gente entender, Deus tocar no coração da gente essa questão das profecias dentro, vamos dizer assim, dentro de você. E mais uma coisa, acho bem importante também, que a mudança, normalmente as mudanças são ponto a ponto. Você não acha que você vai mudar, virar. Eu sempre falo da questão você mudar as atitudes 360. Eu desconfio das pessoas que mudam a atitude 360. Sabe? A não ser quando você vê que é um milagre de Deus, alguma coisa assim que acontece especificamente. Mas assim, as atitudes são mudadas a cada dia. E a cada dia Deus molda a gente de uma forma. Então, o que você começa a praticar, logo vira a tua rotina. Até a gente estava falando ali em cima sobre a dificuldade em algumas áreas, e a dificuldade só vem porque a gente não sabe, porque a gente não nasceu sabendo aquilo, né? Sim. Então, a partir do momento que você pratica todos os dias, e a fé, ela tem que ser praticada todos os dias, né? Para a gente poder alimentá-la diariamente. E é muito importante esse alimento espiritual todos os dias, né? Queria que você dissesse que tipo de alimento espiritual de que tipo de alimento espiritual que você se utiliza. Certo. Uma coisa que você falou é crucial. O poder de profetizarmos sobre nós mesmos. A Bíblia diz, em Provérbios 18, 21, que a vida e a morte estão na nossa boca. A Bíblia nos ensina que nós temos propriedade para profetizar sobre nós mesmos. Se nós formos ler os Salmos, principalmente, note que são orações para você. Não está escrito, por exemplo, Salmo 23, o Senhor é nosso pastor, o Senhor é teu pastor. A Bíblia escreve, o Senhor é meu pastor. Salmo 27, verso 1, o Senhor é minha luz. Salmo 18, verso 2, o Senhor é meu lugar seguro. Então, aprender a profetizar sobre nós mesmos é crucial e é bíblico. Respondendo em relação a alimentos espirituais, ao cuidado espiritual, eu procuro regularmente as 3 disciplinas espirituais, que é a oração, Bíblia e jejum. Nós somos corpo, espírito e alma, nessa ordem, né? O Senhor formou o homem do pó da terra, soprou sobre ele, Gênesis 2, né? Soprou sobre o homem o espírito da vida e o homem passou a ter uma alma. Nós somos corpo, nós somos espírito e nós somos alma. Da mesma forma, existem as 3 disciplinas espirituais para a gente se fortalecer, que é a palavra, a oração e o jejum. A oração, Dani, ela vai fortalecer o nosso espírito. Quando nós gastamos tempo em oração, nós vamos fortalecer o nosso espírito, isso vai gerar fé. A nossa alma, aquele dia que a nossa alma está angustiada, que a gente sente que a nossa alma está para baixo, a gente precisa da palavra. Porque a palavra, ela vai nos dar firmeza. Naquele momento de dúvida, você vai ler a palavra e vai falar, não, mas a Bíblia disse para eu fazer isso aqui. Por exemplo, tem um provérbio que tem falado muito comigo nesse tempo, que é Provérbios 21, 5. A Bíblia diz que quem planeja e executa, prospera. Quem não planeja, fica pobre, a Bíblia fala. Então, o poder de planejar. A Bíblia vai alimentar a tua alma. E o jejum, ele fortalece o corpo. Toda vez que você sente que tua carne está gritando demais, você está doido para pecar, doido para cair, você precisa jejuar. Então, regularmente, né, não estou falando que eu sou um super-herói, nem um monge, nem um anjo, mas regularmente a gente procura estar nas disciplinas espirituais, na oração, na palavra e no jejum, que é isso que nos fortalece a cada dia. Pastor, e você jovem, assim, é casado? Sou casado, Milena Marques, tem 22 anos, minha esposa, meu amor, um beijo, amor.
Sou completamente apaixonado por você, meu amor. E como que é essa relação das pessoas, de repente, olharem para você jovem, assim, primeiro jovem pastor, Tá. já casado, com uma responsabilidade, como que você encara essa situação, ou de repente até o julgamento das pessoas, né, Sim. com relação até à idade por ser um pastor jovem, como que você lida com isso? No começo foi mais difícil. Eu fui ordenado a pastor, eu tinha 18 anos. Estou com 24. Então, eu não, já tenho 6 anos de pastorado, né? Mas eu casei com 20 anos, 20, 19, algo assim. E eu fui ordenado a pastor com 18 anos de idade. Eu lembro que a minha maior luta comigo mesmo, Dani, era que eu não me sentia digno. Passou 6 anos e eu descobri que eu ainda não sou digno. É a graça do Senhor sobre a nossa vida e o seu favor imerecido. Mas no começo teve muito preconceito, tanto para o meu casamento quanto para o ministério. Eu lembro que até a minha ordenação pastoral foi engraçado, que o Senhor falou com a minha mãe que era para ela me consagrar pastor. Rapaz, foi um bafafá na família. Vai arruinar a vida do menino. Eu acho que pastor, me ajuda a lembrar, mas é a única profissão vitalícia. Uma vez pastor, para sempre pastor. Não interessa, você vai ser lembrado, você é pastor. Não pode ser demitido, né? Não pode ser pastorado. Boa, muito bom. Você não pode ser demitido. E aí eu lembro o bafafá na família. Como assim você vai consagrar o menino a pastor? E aí veio outras pessoas que nunca tinham me visto na vida, confirmando. Toda vez que Deus fala algo, a primeira vez que Deus fala uma palavra, Deus ativa. A segunda vez que Deus fala a mesma palavra, Deus confirma. Quando passa da terceira, Deus está alertando que a gente esqueceu ou desobedeceu. A palavra fé no grego pistis significa andar conforme Deus falou. É quando Deus libera uma palavra e você não fica se enrolando muito para fazer. Você faz o que Deus manda. Ponto. E aí uma pessoa chegou, mais de 3 pessoas, então Deus já estava puxando minha orelha. E ali foi quando eu fui ordenado a pastor, logo em seguida eu casei com a Milena. Mas sempre teve, assim, muito preconceito. Hoje um pouco menos, mas no começo tinha bastante. Porque é anormal, talvez, um pastor tão jovem. As pessoas estão acostumadas a um pastor mais velho. Às vezes eu vou orar, por exemplo, no mercado de algum irmão da igreja, aí o irmão mais velho, o pessoal, tá vindo meu pastor. O pessoal imagina um careca, barrigudinho, senhorzinho, aí chega eu, quer ver quando eu vou fazer velório. Quando eu vou fazer velório é engraçado. Todo mundo espera aquele pastor de terno e gravata, e quando eu chego, cadê o pastor? Perguntam pra mim mesmo. Mas... É bom que a essa idade vai fazer bastante velório, né? Rapaz, se bem que obviamente o contexto é ruim, né? Sim. Mas o velório é o melhor culto para pregar. Tá todo mundo quebrantado. Você fala 2 palavras, já perdoa, já aceita Jesus, já levanta a mão. É completamente diferente. Não é um bom contexto, mas não é tão difícil fazer velório. É verdade. Queria perguntar para você, pastor, a respeito da tua segunda forma de louvar a Deus, que é a parte da música. Eu sei que você gosta muito da música, né? Cantor. Conta para nós um pouco dessa outra parte, que é mais uma forma de louvar o Senhor e de levar a palavra nos lares Legal. Das pessoas. Benção. Quando eu tinha 8 anos, meus pais eram pastores de igreja, e meus pais, muita dificuldade de encontrar músico, igreja muito humilde. E minha mãe pensava, quando tiver um menino, ele vai tocar violão. Aí quando eu tinha 8 anos de idade, minha mãe me levou à força para aprender violão. Não, você vai aprender? Não, mas não quero ser jogador de futebol. Eu falei, não, eu quero ser jogador, vou pregar e ser jogador. A minha mãe, não, você vai aprender. Eu lembro que eu fiz 2, 3 meses de aula, mais ou menos, peguei gosto. Não parei mais. A minha paixão é a guitarra. Embora eu viaje hoje com violão, mas a minha paixão sempre foi guitarra. Ali eu descobri também a paixão por escrever canções. Eu pegava o Salmo 1, 2 e 3, juntava e fazia uma canção. Então a música, ela nasce ali. A paixão pela música, a paixão por compor. E hoje as duas coisas são bem entrelaçadas. Às vezes as pessoas me perguntam, você prefere cantar ou pregar? Tá muito entrelaçado. Até porque 95% das ministrações que a gente faz viajando é louvor e palavra. A gente já pensa até num contexto geral. Eu já penso nos louvores que combinam com a palavra que combina com o louvor. Então a gente já tem tudo meio entrelaçado. Mas o louvor, a paixão por ele veio 8, 9 anos de idade.
Foi por ali. E você viaja bastante? Tem muitos convites para pregar em outras igrejas, para louvar em outras igrejas? Como que é a tua agenda hoje, no caso? Uhum. Olha, esse ano foi muito corrido. A gente está até aqui nos bastidores, os pastores auxiliares aqui, e eu louvo a Deus pela vida deles, porque esse ano foi um ano muito desafiador, muito mesmo. Assim, eu estava fazendo as contas essa semana com a Milena. Mais de metade desse ano eu fiquei fora. Viajando, foi um ano de muito avanço. A parte de viajar, obviamente, tem as partes maravilhosas e tem as partes difíceis. Mas esse ano foi um ano muito desafiador. Por exemplo, mês de julho, fiquei 3 dias em casa. Mês de agosto, eu fiquei 5 dias em casa. Mês de outubro, eu fiquei 7 dias em casa. Então, foi um ano muito desafiador. Porém, nós nunca podemos reclamar de coisas que nós oramos para que acontecessem. Então, sou muito grato por esse momento que a gente está vivendo. Que bom. Fazendo já um gancho com relação a esses momentos, até os pastores ali, queria que você falasse um pouco da SEV. O que é a SEV? Da onde que surgiu? Qual que é o significado dela? E para onde ela vai? Eu sei que a gente tem um projeto de futuro, né, também. Sim. A gente tem um passado, um presente, o que está acontecendo, e também tem o futuro. Eu queria que você contasse um pouquinho para nós desse projeto que é a SEV. Legal. A SEV nasce especificamente em janeiro de 2016. Até ela tomar forma, primeiro que igreja não se abre, igreja nasce. A igreja não é simplesmente, não, vamos alugar e vamos abrir. A igreja nasce, né? A SEV, ela nasce em janeiro de 2016. Ela vai indo, a igreja começou nos fundos de uma academia. Quem fundou o ministério foi minha mãe, a pastora Leni Batista, ela que fundou o ministério, a Comunidade Esperança e Vida, numa visão que o Senhor deu a ela sobre reino, que o reino não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria. É esperança, é vida para aquilo que estava morto. E eu lembro que a mãe aluga uma sala que era nos fundos de uma academia. Dani, era engraçado porque era um tatame. A gente brinca que se o diabo se manifestasse ali, já empacotava ele. Era no fundo de uma academia, num tatame. E a gente fazia o culto ali. Um ano depois, nós fomos para uma sala reta. Rapaz, que era muito quente, mas muito quente mesmo. Tinha um banheiro, não tinha ventilador, não tinha nada. E algo que chama a minha atenção e que me forjou no ministério, na vida da minha mãe, que minha mãe ficou quase 8 a 9 meses pregando para uma pessoa. Eu e a Manuela, minha irmã, éramos pequenos, e minha mãe, ela ia para a igreja, eu e a Manuela pequena, ficava em casa, ela pregava para uma pessoa. E num lugar relativamente, hoje eu paro para pensar assim, o cuidado de Deus, um lugar relativamente perigoso, no bairro ali onde era. E minha mãe ficava das 8 até as 10, 10 e meia da noite, ela e uma outra pessoa, e ela pregando para aquela pessoa, e nunca houve nenhum perigo, nunca houve nenhum assalto, nunca houve nada. E hoje eu olho aquele lugar e falo, meu Deus, como é que minha mãe ficou ali sozinha por mais de 8, 9 meses? E a mãe pregava toda quarta e domingo para uma pessoa. Aquela pessoa vinha, sentava um de frente pro outro, minha mãe pregava o evangelho para ela. E foi. A SEV foi perseverando. Janeiro de 2017... um ano depois de todo esse processo que a SEV foi nascendo, janeiro de 2017, nós vamos para esse local, que é onde nós estamos até hoje. Aí, ali nós começou a vir o povo, começou a divulgação do ministério. 2018 eu sou ordenado a pastor. 2020 entra a pandemia, que foi um período muito difícil, né? Acredito que para todos. Então, consequentemente, muitos se dispersaram, muita gente se achegou. Mas especificamente esse ano, os pastores auxiliares estão aqui para comprovar, a gente tem desfrutado de um grande crescimento mesmo. Eu não acredito num crescimento do dia para a noite, sabe? Aquele crescimento que do nada, meu Deus, tem 5.000 pessoas dentro de uma igreja. Eu acho isso muito perigoso. O Senhor não nos chamou para encher a igreja, o Senhor nos chamou para fazer discípulos. E consequentemente isso vai encher. Nós não podemos inverter as ordens. Então nós somos uma igreja muito compromissada com o discipulado, o ensino da palavra, o acompanhamento pastoral. Então esse ano foi um ano muito especial para nós, o ano de 2024, um ano onde nós desfrutamos de um grande crescimento para a SEV e cremos que o melhor de Deus ainda está por vir.
Amém? E a importância disso é a base, né? Você não cria uma estrutura sem uma base forte, sólida. Então, assim, as pessoas que foram chamadas para estar até hoje na igreja ali, elas são a base. Tanto que você tem uma equipe de pastores, né? Sim. Uma equipe que você confia plenamente nessa equipe. Então, assim, se você não tivesse criado essa base, você não poderia hoje estar, por exemplo, dispondo de metade do teu ano viajando. Com certeza. Né? Então, assim, você tem a plena confiança que primeiro, porque quem faz é Deus, né? E segundo, Deus capacita as pessoas que estão à sua volta, com a sua ajuda, com certeza, mas Deus capacita as pessoas para poder dar o direcionamento e usa as pessoas, usa os pastores também para poder passar a palavra para as pessoas. Com certeza, eu acredito que Deus nunca chama somente uma pessoa. Deus sempre chama uma família, Deus sempre chama um povo, né? Segundo a Crônica 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome. E para mim a chave de um ministério frutífero sempre vai ser a lealdade. Dani, já pensou se eu viajo, que nem viajei esse ano, metade do ano, e eu fico pensando, será que o Rafael tá cuidando bem da igreja? Será que a minha mãe tá cuidando bem? Ou será que ele estudou mesmo? Será que ele está fazendo a consagração certa para poder, né? Eu acho que todas as áreas têm isso, né? Até tem muitas pessoas hoje que dão curso sobre como gerenciar uma empresa, porque o dono da empresa ele não pode deixar, não pode largar aquela empresa porque ele acha que as pessoas não têm capacidade. E hoje você tem plena confiança nas pessoas que estão à sua volta, né? Tanto que deixa tanto tempo assim e sabe que o trabalho está sendo bem feito, né? Deus continua operando naquele lugar independente. Então, assim, é só a confirmação que a obra é de Deus, não é do Wesley. Sim. Não é o pastor Wesley a obra. 100%. A obra é de Deus, né? Para mim, sucesso, Dani, é você se tornar desnecessário em um lugar onde antes você era insubstituível. Isso é sucesso. É quando um lugar onde não funcionava sem você estar, quando passa a funcionar sem a sua presença. Isso para mim é sucesso. Eu não posso ser um pastor centralizador. Senão é impossível. Eu estar cuidando da serva, eu estar cuidando do itinerante, eu preciso delegar funções. Eu não posso ser chefe, eu tenho que ser líder. Líder lidera. Então a chave, tanto para a igreja quanto para a empresa, é fazer discípulos, pessoas leais. Eu não invisto em pessoas habilidosas, eu invisto em pessoas leais. Porque nem todo habilidoso é leal, mas todo leal, Deus o tornará habilidoso. Que habilidade é treinada, né? Boa. A habilidade você pode treinar, a lealdade é o teu caráter. Isso. Tá dentro de você e não tem o que fazer. E isso não tem a ver, até falando no sentido espiritual mesmo. Às vezes eu acho que as pessoas, quando se tratam de igreja, elas espiritualizam demais. Não estou falando que não existe a parte de Deus, diabo, claro que existe. Mas tem muita coisa que é o caráter da pessoa. Por exemplo, quando uma pessoa te entrega um troco errado no mercado, isso não tem a ver com o diabo, tem a ver com o caráter da pessoa. Isso é lealdade. Eu sempre falo que o que não é meu, não é meu. Independente do que seja. Pode ser um cabo de celular, né? Pode ser o troco do mercado. Primeiro que o troco do mercado, quem vai ser prejudicado vai ser a caixa e não vai ser o dono do mercado. Né? Se ela passou um produto ali ou passou outro produto sem ver, a tua obrigação primeiro é você conferir o que ela está passando para você não pagar a mais, né? Porque assim, ela pode errar, o trabalho dela é esse, mas se ela passar menos, não acho que você está levando vantagem. Esse que é o problema das pessoas. As pessoas querem levar vantagem em cima de tudo e esquecem de fazer o básico, que é ser honesto em tudo que você faz, né? Então, assim, até na minha atividade, eu tenho vários clientes que já reclamaram de outros profissionais que demoram para passar os valores, ou, por exemplo, que passam os valores de forma errada, ficam com valores, a gente vê na televisão, né, notícias disso, e isso só entristece o coração da gente, porque a gente
tenta fazer tudo da forma correta, mas não diz respeito sobre todas as pessoas, mas diz respeito àquela pessoa específica, porque é o caráter dela que está sendo colocado à prova, né? Então, assim, não tem como a gente pegar e dizer assim, porque todo mundo tem que ser assim. Deveria, todo mundo deveria ser assim, né? Mas nem todo mundo é assim, nem todo mundo teve... e é do caráter, porque pode ser uma família de 10 irmãos e com certeza os 10 irmãos são diferentes, né? O caráter de cada um é diferente do outro, né? Então não tem como... É só diferença de... a forma que Deus transforma e a mentalidade das pessoas, né? Para mim, ou melhor, biblicamente, existe um único presente que nós podemos dar a Deus. Deus nos dá portas abertas, ministérios, dons, talentos, bênçãos de prosperidade, finanças. O único presente que nós podemos dar para Deus é a nossa integridade. Porque, como eu disse, isso não tem a ver com Deus, não tem a ver com o diabo. A Bíblia diz que Deus olhou a terra e achou Noé um homem íntegro. Jó capítulo 1, a Bíblia diz que Jó era um homem íntegro. Então, o único presente que eu posso dar a Deus é a minha integridade, é a minha honestidade. Até porque eu sempre acredito, Dani, que a nossa vida, ela fala mais que a nossa mensagem. 2 Coríntios 3:2, a Bíblia diz que nós somos carta viva. Então as pessoas vão nos ler. As pessoas, elas não vão ver somente a minha pregação. Elas vão ver o jeito que eu trato as pessoas. Elas vão ver o jeito que eu trato a Milena, minha esposa. Eles vão ver o jeito que eu trato a minha mãe, o meu pai, a minha irmã. Então a nossa vida, ela sempre vai falar mais que a nossa mensagem. Sempre, 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 sempre. E não existem duas pessoas, né? Você não pode ser uma pessoa na igreja e uma pessoa na tua casa. Você tem que ser a mesma pessoa sempre. Então, assim, independente do lugar que você esteja, você tem que comunicar que você é cheio do Espírito Santo, né? Tem algumas vezes já aconteceu isso comigo. De eu estar sentado conversando com o meu cliente e o meu cliente olhar para mim e falar assim, você é cristão, né? Então, assim, é tão gostoso você escutar isso da pessoa, porque mostra que você está no caminho certo, né? Se a pessoa te identifica... E assim, eu não fiquei falando de Deus toda hora, não fui pregar para ela. Eu estava falando apenas do processo dela. Então, assim, talvez a forma que eu me comuniquei com ela transpareceu isso. E eu acho isso muito legal, porque o ideal seria isso, né? Eu não preciso espalhar para os 4 mundos que eu sou cristão. As pessoas têm que identificar Cristo em mim, porque eu sou a imagem e semelhança de Cristo. Então, quanto mais eu me parecer com Cristo, nas minhas atitudes, na minha forma de ser, as pessoas vão se identificar. E eu já passei pela parte, por exemplo, que eu estava afastado da igreja, fiquei um grande tempo afastado da igreja e eu não me parecia com Cristo. As pessoas não falavam que eu não questionavam se eu era cristão ou não. Então, como pode a gente, as nossas atitudes transparecerem para as pessoas, né? Eu não me lembro agora se é 2 Coríntios, mas a Bíblia diz que nós somos o aroma de Cristo. Acho que não é a palavra, é o aroma, ou seja, o cheiro, o jeito. Quando nós olhamos, a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, que pelo jeito que os discípulos andavam, dava para saber que eles tinham estado com Jesus. Note que não é pelo que eles pregavam, não é pelo que eles falavam, era o jeito que eles andavam. Eles olhavam e falavam, esse aí andou com Jesus. Então, isso que você falou, Dani, é sensacional. Porque aí você não vai ser um crente religioso debaixo da Bíblia. Não, a Bíblia diz isso aqui. Não, isso não é assim. Isso é religião. É o teu jeito, a forma que você pensa, a forma que você fala, a forma que você respeita. A pessoa olha e fala, não, esse cara tem uma luz diferente. Esse cara tem uma graça diferente. E até porque, dando um gancho num assunto interessante, eu acredito que esse vai ser o próximo avivamento que a gente vai viver. Eu sinto que a gente está próximo de viver um avivamento, só que vai ser um avivamento diferente de todos os outros. Que não vai ser um avivamento de pregadores e cantores, embora eu ame o que eu faço, mas um avivamento na sociedade. Pessoas nas esferas da sociedade
exercendo o seu melhor. O melhor advogado do mundo, um cristão. O melhor médico do mundo, um cristão. O melhor motorista do mundo, um cristão. O melhor empresário do mundo, um cristão. Nós não podemos ficar numa bolha dentro da igreja, porque isso é religiosidade. A nossa vida, 1 Coríntios 10:31, a Bíblia diz que tudo que nós fazemos para a glória de Deus. Então você trabalha para a glória de Deus. Quando você dá o seu melhor no seu trabalho, você não está fazendo para o seu chefe, você está fazendo para Deus. Quando você honra os seus compromissos, quando você chega na hora, quando você se cuida, tudo que nós fazemos, a nossa vida secular, ela não existe mais. Às vezes a pessoa ela entra num pensamento, não, agora eu vou entrar na presença de Deus. Não tem como você entrar num lugar de onde você nunca saiu. Obviamente que a gente vai ter o nosso tempo secreto com Deus, mas a nossa vida é para a glória de Deus. A gente acorda para a glória de Deus, a gente almoça para a glória de Deus, a gente assiste para a glória de Deus, a gente lava a louça para a glória de Deus, tudo que a gente faz é para a glória de Deus. E eu acredito nisso, Dani, piedosamente, como esse seu testemunho. O próximo avivamento que a gente vai viver são pessoas na sociedade, através dos seus trabalhos, exalando o perfume de Cristo. Eu acredito muito nisso. Eu tô lendo um livro que é Vivendo uma Vida com Propósito. São 42 dias, é um desafio, né, de 42 dias. Tô no 8º dia, eu quero terminar até o final do ano ali. Acho que vai dar, já tem alguns dias que eu tô lendo, acho que é o 8º, 9º, então vai dar certinho. Eu programei para dar dia 31, dia 1º ali. E nesse livro fala-se, lógico, tem a parte de você estudar, né? E nesse livro fala justamente sobre isso, porque tudo é para a glória de Deus. Então, e Deus nos criou para glorificá-lo, né? Então, assim, em tudo dá glória, né? E Deus criou a gente justamente para glorificá-lo. Então, o primeiro propósito é esse, de glorificar a Deus. E glorificar a Deus com qualquer atitude tua. Desde as atitudes... Quando você faz uma atitude para um irmão teu, por exemplo, é uma forma de glorificar e Deus se alegra daquilo. Tanto que um dos poucos homens que Deus se alegrou, lá no começo, me corrija se eu estiver errado, mas foi Noé. Deus se alegrou muito com Noé. Tanto que ele deu a incumbência para ele e sabia que só ele poderia cumprir aquilo que foi determinado. Porque ninguém tinha aquela capacidade e Deus enxergou nele a capacidade do quê? De mostrar para ele, você tem que fazer uma arca, e deu todas as medidas ali, deu todas as coordenadas, e Noé não reclamou de nada, ele só foi e fez, né? Tanto que a forma que ele fez está certo ou está errado? Com certeza está certo, porque ele só cumpriu, ele foi obediente. Acho que a palavra obediência, ela é muito forte, né? Para Deus é muito importante a obediência, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Essa história de Noé é muito interessante, porque quando nós olhamos para a vida de Noé, Hebreus capítulo 11, a Bíblia diz que Noé ouviu falar de coisas desconhecidas, e quando a gente vai estudar ali a etimologia, está falando da palavra chuva, ou seja, nunca tinha chovido na terra. Para pensar, Deus chegar e falar algo para você que nunca aconteceu. Uma coisa é Deus chegar para nós agora e falar, vai chover. Ah, Deus, amém, a gente sabe que chove. Outra coisa, Noé, ele era agricultor, nunca tinha visto um navio, uma arca, né? Nunca tinha chovido na terra. Então imagina o quanto Deus confiava em Noé. A Deus chegar para Noé e falar, você vai fazer assim, assim, assado, e Noé fazer exatamente. Noé não fica preocupado com o que os outros estavam pensando. Dani, para pensar comigo, 100 anos é uma geração. 100 anos debaixo de uma palavra. Eu imagino os filhos de Noé conversando. Será que o pai tá bem? Para pensar comigo. A gente tá aqui 20 anos batendo martelo e ele diz que falta 80 ainda. E lá. Perseverando, fazendo, acreditando. E isso tem a ver com obediência. A obediência é a linguagem do amor de Deus. Tem aquele livro, As 5 Linguagens do Amor. A linguagem do amor de Deus é a obediência. João 14, 21, a Bíblia diz, aquele que tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama.
1 João, a Bíblia diz que amar a Deus significa obedecer os seus mandamentos. 1 João 5,3. Obrigado, Espírito Santo. 1 João 5,3, a Bíblia diz que amar a Deus significa obedecer os seus mandamentos. Ou seja, a linguagem do amor de Deus sempre vai ser obediência. Cada um tem sua linguagem de amor. A minha é palavra de afirmação. Se a Milena chega pra mim e fala, moça, você tá tão bonita. Agora de manhã, vim pra cá, ela falou, moça, tá bonita, hein? Falei, fiquei todo bobo, fiquei alegre. Porque é a minha linguagem de amor. Linguagem de amor da Milena, tempo de qualidade. Sentar no sofá, assistir uma série com a Milena, eu fiz o dia dela. A linguagem do amor de Deus é obediência. Toda vez que você obedece, até um texto interessante, a única vez na Bíblia, você sabe quando é a única vez na Bíblia que Deus se gabou, que Deus encheu o peito para falar de alguém? Jó capítulo 1. O Senhor chega para o diabo e diz, viu meu servo Jó? Ninguém me obedece como ele. O que enche o coração do pai de alegria é um filho obediente. Bom, você pode me responder melhor que eu, você é pai. Um abraço pro Christian, né? Você é pai. Eu imagino que para um pai, o filho obedecer sem resmungar, simplesmente confiar no que o pai está falando, deve ser a maior alegria. Então, amar a Deus significa obedecer os seus mandamentos. É isso aí. Queria ver com você, pastor, a questão da... O que você tem, tem projeto para o futuro, para a igreja? O que você pensa disso? Para onde vamos caminhar, né, com esses projetos? Eu acho que hoje a gente está em pleno crescimento, né? Crescimento tanto espiritual, de alicerce, mas também de membros, né? Então eu queria que o pastor falasse sobre isso e também a questão das redes sociais, o que está sendo feito, por exemplo, para atingir mais pessoas, porque hoje o digital alcança muita gente, né? E o que a gente está fazendo para alcançar essas pessoas também? Muito boa pergunta, Dani, e muito atual, porque é um assunto que a gente conversou essa semana e começamos já. Os planejamentos para a SEV são muito grandes e para já. No sentido de, nós já começamos a nossa escola teológica, que era algo que eu sonhava fazer há muito tempo. Toda quinta-noite nós temos a nossa escola teológica, porque eu acredito que a escola ela vai formar discípulos, vai formar líderes. A gente começou fazendo a escola teológica, né? Ia 2, 3 pessoas. As últimas quintas está indo bastante. O pessoal está indo, o pessoal está com fome de aprender. Podia mudar essa quinta-feira, porque quinta-feira tem compromisso. Então, se fosse outro dia, pastor, vou dizer para você que eu iria com o maior prazer, mas na quinta-feira eu não consigo, mas vamos estudar. Esse compromisso já veio de antes, entendeu? Então eu não posso... Mas vamos estudar essa possibilidade. Deixar. Vamos ver se a gente consegue mudar para atender todo mundo. A gente está pensando em abrir 2 dias na semana, porque tem muita gente como você que quer ir e quinta não pode. A gente está vendo essa possibilidade. Nós estamos fazendo melhorias para o nosso Kids. Nós não queremos somente uma tia que fique cuidando das crianças. Nós queremos ensinar a palavra para as crianças. Hoje, no mundo que nós estamos vivendo, a criança ela chega na escola, ela escuta 1 milhão de coisas que não são bíblicas. Ela vai chegar na igreja, ela vai ficar pintando um desenho? Não. Ela tem que ter a palavra enraizada. Eu falei sobre isso essa semana com a Camila, porque o que acontece? Eu tenho um modelo de infância. E na minha infância existiam lá a escola dominical. Hoje acho que meio que se acabou, algumas igrejas têm, né, ainda, mas a maioria das igrejas não tem mais a escola dominical, certo? E a escola dominical, o que era? Era ensinar a palavra na linguagem para as crianças. Tanto que eu lembro que tinha as escolinhas separadas por idade ali, aí tinha a questão de escola bíblica de férias, que nós fazíamos gincanas, então assim, tinha que levar visita. Eu ganhei uma Bíblia, pra você ter uma ideia, essa minha Bíblia me acompanhou pelo menos assim uns... Olha, eu vou dizer, mais de 20 anos essa Bíblia me acompanhou. E essa Bíblia eu ganhei da escola bíblica dominical, cara, porque eu levei... eu nunca vou me esquecer, eu levei 14 visitantes. Como era final de ano, meus primos estavam tudo lá em casa, falaram, vamos lá na igreja que eu preciso ganhar a Bíblia. E daí todo mundo foi, cara. 14 visitas eu levei. E eu consegui ganhar essa Bíblia.
foi uma alegria para mim, cara, e assim, e essa Bíblia me acompanhou por muitos anos. E ela só deixou de me acompanhar porque ela ficou tão velhinha que daí, assim, a minha mãe um dia, ela bem assim, Daniel, até ela falou assim, poxa, hoje você tem tudo, é difícil dar alguma coisa para você. Eu falei assim, mãe, eu queria uma Bíblia nova. Daí ela foi lá e comprou uma Bíblia do homem, assim, sabe? Então, assim, eu acho que a Bíblia vamos dizer assim, é o teu manual, né? É tudo. Se nós vivêssemos 100% pelo que é descrito ali, seríamos homens melhores, sim, pessoas bem-sucedidas, tanto que eu acompanho vários empresários e o livro dos empresários é Provérbios. Então, eles seguem Provérbios para você ver como é importante a Bíblia. Então, assim, muitas pessoas procuram livro de autoajuda, até se você procura livro de autoajuda, eu vou indicar um bom aqui, a Bíblia Sagrada. Boa, boa. É o melhor livro de autoajuda. Todos os outros livros de autoajuda, de pessoas que escreveram, se você olhar bem, tudo tem base bíblica. Então é o livro mais antigo, é o livro mais comprado, sim, o livro mais lido, porque até ateu leu a Bíblia. Porque para poder discutir com você, ele tem que saber. Sim. E às vezes ele sabe mais do que quem está dentro da igreja. Sim. Né? Já escutei, já discuti com ateu, assim, então, sim, assim, mas o manual principal da vida é a Bíblia. Provérbios é meu livro favorito da palavra. Eu a cada tempo eu tenho um favorito, né? Mas ao longo de todo esse ano, eu tenho meditado muito em Provérbios na vida de Salomão. É muito conselho para o dia a dia. A Bíblia, obviamente, toda ela é perfeita, mas existem passagens da Bíblia onde são históricas, existem palavras do Evangelho, salmos, que eu acredito muito em orações, mas Provérbios talvez seja o livro mais, junto com Atos dos Apóstolos, o mais prático para pôr em prática. Por exemplo, a Bíblia diz em Provérbios 3, confie no Senhor e não dependa de você. No sentido do seu próprio entendimento. Coloque tudo diante de Deus. Tem um provérbio que tem falado muito comigo. Provérbios 15:15. A Bíblia diz que para o ingrato, tudo é um fardo, mas para o grato, a vida é um banquete contínuo. Isso tem falado muito comigo sobre o poder da gratidão. Esse provérbio que eu te falei, 21:5, que quem planeja prospera. Então, Provérbios, deixa também minha indicação aqui. Provérbios é o livro, na minha humilde opinião, mais prático de conselhos para a nossa vida. E é um livro que podem passar gerações, mas ele é o mais atual, né? Sim. É atual, então você usa diariamente, não é nem que você vou usar esse ano, vou usar o ano que vem, ou vou usar quando eu crescer, ou vou usar quando eu ficar mais velho, não. Você usa hoje, então você pode, tudo que está ali dentro, a aplicação prática é instantânea, né? Tudo você pode aplicar naquele momento, você sendo uma criança, sendo um jovem, sendo um adulto ou sendo um idoso. Então, todos os momentos você pode aplicar aquele livro na tua vida em todos os dias, né? Sim, e você contando da sua formação bíblica, o meu tio Neemias me contou que grande parte da sua educação bíblica veio do seu avô, né? Sim. É verdade isso? Sim. Sua educação bíblica veio muito do seu avô, de você o acompanhá-lo, né? Eu aprendi a ler na Bíblia. Olha só. Então, assim, antes de ir para a escola, uhum, eu tinha... A escola começava ali com 6 anos. Com 5 anos, meus pais se separaram e eu fui morar na casa do meu avô. Hoje eu vejo que tudo tem um propósito, que depois os meus pais voltaram, eles estão casados ainda, mas naquele momento eu precisava estar aonde? Naquele lar. Por quê? Porque eu era uma criança que era curiosa, e o meu avô era um cara que todas as tardes, ele já está aposentado, todas as tardes
ele nunca falhou. Todas as tardes dele. Ele pegava a Bíblia e lia a Bíblia. E depois orava. Mas assim, o tempo que eu passei com ele, vem aqui, Finho. Ele me chamava de Finho. Vem aqui, Danielzinho. Chamava Danielzinho. Senta aqui com o vô, que o vovô vai ler a Bíblia. E daí ele... Tanto que hoje, por exemplo, eu comprei a minha mãe comprou um pão diário pro meu filho, e assim é feito esse devocional diário com ele, tanto ele estando na casa da mãe dele lá, quanto estando na minha casa. Então assim é muito importante você formar o caráter da criança num lar cristão. Sim. Não uma religião, mas um lar cristão. Princípios, né? Princípios. Tanto que assim, ó, é até engraçado. Às quintas-feiras, na quarta-feira, o meu filho vem comigo, e daí na quinta-feira ele vai... eu levo ele para a escola. Você acha que ele quer escutar o quê? Papai, coloca na rádio que eu quero escutar o pastor fulano. E o pastor fulano tá lá pregando. Papai, eu gosto da pregação dele. Ele sabe ensinar bem. Olha só o que uma criança bem estruturada auxilia. Porque assim, eu levava ele escutando livros. Eu gosto de escutar audiobook. Eu gosto muito de aproveitar meu tempo. Então eu aproveito o tempo de todas as formas. Eu não venho escutando música. Um tempo eu escutava hino, e daí eu falei assim, eu já faço devocional de manhã, já oro, acho que eu posso aproveitar, otimizar meu tempo para estudar. Então eu vou escutando audiobooks no carro, e daí quando eu estava indo com ele, também estava escutando. E ele pediu para mim, ele falou assim, papai, coloca o pastor. E eu coloquei, e daí teve um dia que eu cheguei antes na escola e o pastor não tinha pregado ainda. E daí na volta, o pastor só pregou para mim. Cara, Deus falou comigo de um jeito, cara, que começou a sair lágrimas dos meus olhos sozinho, assim, no carro, dirigindo. E eu agradeci a Deus pela vida do meu filho, porque ele foi o canal de bênção na minha vida aquele dia. Então eu acho muito... Às vezes a gente acha que a criança ela não sabe, ela não está preparada para escutar a palavra de Deus, mas com essas atitudes a gente vê que ela está muito bem preparada, e mais preparada que a gente, porque ela não tem a malícia do adulto, né? Ela é pura. Então Deus fala através deles também. Sim. E o fruto, né? Porque a Bíblia diz que a árvore é conhecida pelo fruto. O fato de você ter seu filho apaixonado pela palavra de Deus, isso comprova a sua vida. A melhor forma de você conhecer alguém não é simplesmente conversar com ela, é conversar com quem anda com ela. Conversar com quem ela gerou, seja literalmente como filho, ou seja filhos na fé, seja amigos. Então, para mim, Dani, o fato do teu filho ser apaixonado pela palavra é o maior fruto e veracidade da sua vida. Com certeza. Com certeza. E ele é, assim... Apaixonado pela ceia? Isso, ele é... E é assim, ó... Se você olhar ele... Eu presto muita atenção nesse tipo de coisa, porque nós, quando somos mais velhos, a gente tem medo dos julgamentos. Sim. E a criança não tem discernimento do julgamento. E ele tá lá e assim, o que vão pensar de mim se eu glorificar a Deus aqui, e fazer alguma coisa aqui, eu bater o pé aqui, gritar, né? Porque o Espírito Santo pode se manifestar de várias formas. Sim. E ele tá lá louvando, cantando e alto, e levanta a mão, sabe? Então assim, ele é o verdadeiro adorador. Sim. Da criança sai o perfeito louvor. Ele é o verdadeiro adorador. Ele tá com quantos anos? Tá com 8. 8. É um figura, né? Aquele lá é... Toda Santa Ceia, pessoal, ele chega pra mim,
Todo culto, na verdade, ele chega para mim, pastor, hoje é ceia? Ele gosta. É porque em outras igrejas não tem... queria até que você falasse sobre isso, qual que é o entendimento sobre a ceia, porque muitas igrejas fazem uma vez por mês, outras uma vez por ano, né? Tem uma limitação que qual pessoa pode tomar, qual pessoa não pode tomar. Qual que é o teu entendimento sobre isso daí? Certo, ótima pergunta. A primeira questão que a gente precisa entender é que Israel tinha 12 tribos, visões diferentes, mas o mesmo Deus. Essas tribos hoje, elas são representadas como as igrejas. Existem visões diferentes, existe a SEV, existe Bola de Neve, Assembleia, Advec, tantas igrejas, são visões diferentes, mas é o mesmo Deus. O que eu posso falar é do jeito que nós, como SEV, acreditamos. Eu, particularmente, Dani, acredito que a pessoa mais digna de tomar Santa Ceia é uma criança. Porque que pecado uma criança tem? A Bíblia vai dizer assim, examina-te o homem a si mesmo, né? E quando a Bíblia diz examinar o homem a si mesmo, não está falando que se você pecou não é para você tomar ceia. Isso é algo que a gente precisa entender na palavra de Deus. Quando diz examine, é no sentido de lembre-se que você é falho. Lembre-se que essa ceia não é porque você é bom, é porque você é ruim, porque você é falho. Então, às vezes as pessoas, não, eu não sou digno de tomar Santa Ceia. Ninguém é digno, eu falho todo dia, todos nós somos falhos. Então, particularmente, eu não consigo encontrar base bíblica para uma criança não tomar Santa Ceia. Lembra que tentavam impedir as crianças de vir até Jesus? Aí Jesus fala, o reino do céu é delas. Jesus olha e fala, por que vocês estão impedindo? E quem não for como ela não vai entrar. Jesus já dá no meio de todo mundo já. Jesus fala, quem não for como elas não vai entrar porque o reino é delas. Se o Hamas põe arma na mão de criança, por que eu não posso dar ceia? Elas querem estar junto à mesa de Jesus, junto com Jesus. Que maldade uma criança tem? Criança não tem malícia. Nem você acabou de falar, criança não tem vergonha de levantar a mão e dizer glória a Deus o que as pessoas vão pensar. Então essa é a minha visão. Respeito, a gente sabe que existem igrejas e igrejas e tá tudo certo, né? Não estou aqui para gerar confusão, estou falando apenas o que eu acredito que a criança é a mais digna de tomar a Santa Ceia. E sobre a questão de expansão da igreja, você pretende ir para outras localidades ou pretende expandir só ali a comunidade atual, fortalecimento? O que você pensa disso? Certo. Há 3 ou 4 anos atrás, o Senhor falou ao nosso coração que nós teremos uma sede em Joinville. Isso o Senhor já falou no meu coração. Está começando a surgir uns burburinho não que parece fofoca, né? Mas uns planejamentos de abrirmos uma sede em Santo André. Mas está tudo muito recente ainda, mas é um projeto nosso. Eu não tenho a ideia de transformar a SEV em uma marca. Marca eu digo no sentido de expandir para o Brasil inteiro. Uma SEV em cada cidade. Eu não penso nisso, até porque eu acho que o controle, o discipulado se torna muito mais difícil. Chega um determinado momento que uma igreja cresce tanto que o próprio pastor ele não consegue, nem ele mais tem noção de quantos membros ele tem, o que é muito difícil. Então, eu penso em abrir em lugares específicos aonde o Senhor nos direciona. Nós temos uma palavra para Joinville, nós temos uma palavra para Joinville, e nós temos uma impressão no Espírito para Santo André. Nós estamos orando em oração, preparando pastores para enviar para lá. Já tenho conversado com alguns pastores em Santo André, mas é um projeto da SEV, sim. Até porque, como nós temos a nossa live no YouTube, tem muita gente que nos assiste do Brasil inteiro. Nós temos um público grande em São Vicente, São Paulo, em Santos, em Paranaguá, em Ponta Grossa, em Joinville. Então são pessoas que já pedem. Esse ano foi um ano de muito avanço na minha mídia particular, no nosso perfil do Instagram, e consequentemente muitas pessoas pedem. Pastor, tem SEV em Manaus, tem SEV em Brasília, tem SEV em São Paulo. Então assim, a gente está trabalhando, porque a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores, como diz a palavra, né? Nós estamos trabalhando para expandir, mas o que nós já temos clareza no Senhor, que em breve, eu acredito que nos próximos anos, a gente vai nascer uma igreja em Joinville. Então, você falou da live e não falou horário, não falou nada. Então, eu queria que você falasse para o nosso telespectador, porque as pessoas querem assistir. Legal. Né? Então, assim, é bom falar horário, dia,
né? Para as Tá pessoas. ótimo. Pode falar quais canais que vão estar essas lives disponíveis, porque é Legal. importante, né? Legal. Comunidade Esperança e Vida fica na rua, aqui em Curitiba, Rua Maria Lícia Baralci Aires, 101. Rua Maria Lícia Baralci Aires, 101, em cima da Isofestas, em cima da MD Gospel. Os nossos cultos são todo domingo, às 10 da manhã, e quinta-feira nós temos a tarde da intercessão, às 3 da tarde, e temos a nossa escola teológica às 7:30 da noite. Mas o nosso culto fixo é todo domingo, às 10 da manhã. Para mais informações, entra no nosso Instagram, SEV Curitiba. Essa semana nós nos tornamos bem ativos nas mídias. Vamos começar os nossos trabalhos nas mídias sociais e tudo mais, no digital. E se você quiser mais informações, entra lá no nosso Instagram, SEV Curitiba. Todo domingo às 10 da manhã nós te esperamos com uma palavra. Daniel tem cara de pastor, tem cara de pregador. Vamos chegar lá. Glória a Deus. Deus está preparando. Amém, tá? amém. Pastor, você falou da questão de liderança. Queria que você descrevesse qual que é o teu estilo de liderança. Porque líderes, existem vários estilos, né? E como que você se define o teu estilo de liderança? Rapaz, pergunta difícil. Não difícil, mas pensativa. Né? Eu, particularmente, com toda a humildade, eu cuido para não ser muito centralizador. Cuido muito, e eu acho que isso é meio natural. Às vezes a gente percebe, já está querendo fazer tudo, e esse ano é algo que eu orei muito ao Senhor, para que eu não fosse centralizador. Mas eu sou líder no sentido, eu dou oportunidades para as pessoas me mostrarem a lealdade e o serviço delas. Todos que estão na SEV já tiveram alguma oportunidade. Não vai ser falta de oportunidade. Eu não sou aquele pastor que vai deixar a pessoa 4 anos no banco para ela ganhar minha confiança. Se você anda desconfiado, você não vai confiar nem na sua própria sombra. Isso é uma decisão que eu tomei na minha vida e que eu aprendi com o pastor. Você não pode andar desconfiado. Porque se você anda desconfiado, você não avança. Você sempre vai ficar, não, se eu andar, aquela pessoa vai me trair. Se eu colocar, ela pode errar. Eu tirei essa culpa de cima de mim. Falei, eu não vou andar desconfiado, eu vou confiar nas pessoas. Posso me frustrar? Posso. Mas não vou chamar de tiro no escuro, mas é um método que o Senhor me confiou. É que não temos o controle sobre as pessoas, né? Não tem como você ter o controle. Exatamente. Então, eu gosto de colocar as pessoas para trabalhar como líder, né? Você congrega comigo, você sabe, eu não abro o culto, faço louvor, a palavra, oferto da vida. Não, eu delego funções. Quando eu viajo, a igreja fica toda com as escalas, todo mês nós temos a nossa escala mensal. Então, se eu pudesse me resumir, é difícil fazer uma autoanálise, mas como líder, muito no sentido de dar oportunidades. É muito raro uma pessoa chegar para mim e pedir uma oportunidade e eu disser não. A não ser que o Espírito fale comigo mesmo. Eu gosto de ver as pessoas trabalhar, eu gosto de formar discípulos. Eu não quero que seja a igreja do Wesley. Nós somos a SEV. Nós somos a SEV Curitiba. E eu creio que esse é um dos segredos pelo qual eu tenho conseguido viajar tanto. Porque a igreja não gira ao redor de mim. Mas eu tenho pessoas que me ajudam a dar continuidade naquilo que o Senhor nos chamou. Mesmo porque trata-se de uma comunidade. É uma comunhão de pessoas. Então, assim, todos têm a capacidade para estarem ali e poder servir, porque o objetivo principal é servir a Deus, né? Sim. Deixa eu perguntar para você, pastor, como que você equilibra essas demandas do ministério, da vida pessoal, porque a gente sabe que você viaja muito, Sim. né? E viaja sem a Milena, né? Porque ela tem as atividades dela e você tem os compromissos, e às vezes os compromissos não permitem que ela esteja junto. Como que você consegue equilibrar essas duas situações? Excelente pergunta. Eu acredito, Dani, eu tenho certeza que 95% do que eu vivo hoje é graças à minha esposa. Porque a Milena, ela abraça todos os projetos. Já pensou se eu tivesse uma esposa, eu viajando, e ela, onde você tá? Você tá com quem? Você tá aí mesmo? Em nenhum momento, amor, te amo, Deus abençoe. Eu lembro que, como eu falei, em julho, eu fiquei 3 dias em casa. Quando eu fui dar notícia para ela, eu fui que nem um cachorrinho. Eu cheguei e falei, meu Deus, o que a Milena vai falar?
Cheguei e falei, amor, surgiu oportunidade de trabalho e eu teria que ficar 4 semanas fora. Volto para casa, passo 3 dias e volto. Ela, amor, me dá a mão aqui. Então, o que foi? Deu a mão, vamos orar. Deus está no controle. Então isso eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. E algo que me ajuda muito na vida pessoal é que dentro de casa, Dani, eu não sou o pastor Wesley, eu sou o marido da Milena. Tem muito pastor que leva a igreja para casa. Isso é perigoso. Lógico, quando a minha esposa precisa de uma palavra, obviamente. Mas eu não sou o pastor Wesley. Às vezes eu já vi isso. A mulher entra dentro de casa, ela não chama o marido de amor, chama de pastor. Eu acho isso um absurdo, particularmente. Eu acho isso um absurdo. Ele é teu esposo. Então, eu tenho a minha vida pessoal. Eu gosto de jogar videogame. Eu gosto de fazer churrasco pra minha mãe. Tô te devendo um churrasco, inclusive, né? Já prometeu tanto. Eu gosto de assar uma carninha. Eu gosto de jogar videogame. Eu sempre, quando eu chego de viagem, eu procuro ter o meu dia e o dia da Milena. Uma coisa que é regra na minha vida. Um dia após eu chegar de viagem, eu desligo meu Wi-Fi. É eu e a Milena, eu e minha mãe, minha irmã. A gente vai passear. Isso me ajuda muito. Então, eu não levo a igreja para casa. Obviamente que existem momentos que a gente precisa trabalhar, resolver as coisas, mas eu não sou o pastor da Milena, eu sou o marido dela. E eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, porque sem ela eu não conseguiria fazer nada do que eu faço. E é importante você ter essa separação, né? Porque é difícil separar, porque às vezes você acaba trazendo problemas de fora para dentro de casa e acaba tumultuando o teu relacionamento, né? Porque tem coisas que ela não precisa partilhar. Mas faz parte da vida, né? Esse tipo de situação, e a gente tem que aprender. Acho que você muito bem aprendeu a separar essas coisas para poder estar num ambiente harmonioso, mesmo porque você imagina, você fica tanto tempo fora, aí chega em casa e despeja problemas, aí acaba que o tempo de qualidade passa, né? Vai passando e vai desgastando o relacionamento, né? Eu tenho isso pra Milena e serve pra minha mãe e pra Manu também. Esses tempos a Manu, minha irmã, ela chegou pra mim e falou, Wesley, nossa, a gente nunca mais se viu. Eu falei, meu Deus, a gente tá junto todo domingo. Falei pra ela, a gente tá junto no culto. Ela, não, você não entendeu. Eu não quero o pastor Wesley, eu quero meu irmão Wesley. Aí eu tirei uma tarde, fui lá na casa dela, a gente ficou assistindo um filme. A gente assistiu um filme, se divertiu, comeu uma pipoca. E aí foi. Então eu sempre procuro separar isso. Sabe? Eu não sou pastor às 24 horas. Entendo o que eu tô dizendo, né? Não que eu abra a mão. Mas no sentido de eu sou humano. Eu tenho uma vida, eu tenho gostos, eu gosto de assistir futebol, sou intercessor do meu time. Né? Eu não vou falar qual mas que tá precisando de intercessão. Enfim. Você gosta de jogar futebol também, né? O pastor Rafael conhece o meu dom aqui, ó. Gosto muito. Pastor, qual que foi o conselho mais importante que você recebeu como pastor? Já como pastor, você recebeu um conselho que você falou assim, esse eu tenho que levar pro resto da minha vida. A obra de Deus, ela não cansa. O que cansa é você trabalhar para as pessoas. Se você trabalhar para suprir a expectativa do povo, você vai cansar. Se você trabalha para Deus, você não vai cansar. Eclesiastes 10:10. A Bíblia diz que se a ponta do machado estiver cega, terá de se fazer muita força para derrubar a árvore. Portanto, afie o machado. Ou seja, se eu estiver aqui com a ponta do machado e ela estiver cega, você concorda comigo que vai muita força, muita energia, muito suor, muita ansiedade? Se eu gastar mais tempo afiando o machado, a árvore cai com mais facilidade. Então, esse foi o maior conselho que eu já recebi e eu levo para a vida. A obra de Deus, ela não cansa. O que cansa é trabalhar para as pessoas. Toda vez que eu quero ficar cansado, eu paro e percebo na hora. Não, mas eu estou fazendo isso por quê? Porque Deus mandou ou porque eu estou cedendo à pressão das pessoas? Esse foi o maior conselho que eu já recebi e que eu levo para a vida. Legal. E você tem algum momento marcante que você viveu como pastor, assim, uma coisa assim que é inesquecível? Fora você ter sido consagrado a pastor, que eu acho que é um momento que você nunca vai esquecer na tua vida, né? Até que, me corrija, mas foi o pastor Valdivino que te consagrou ou não? Não, ele já tinha falecido. Ele assistiu minha primeira pregação. Tá. Mas ele já tinha falecido. Tá. Então, aquele momento marcante, assim, que você diga assim, esse momento aqui eu nunca vou esquecer como pastor. Que foi um divisor de águas. Rapaz, tive
A gente sabe que teve alguns, né? Porque Deus te permite viver diversas experiências, né? Nesse meio tempo. Certo. Uma que me marcou muito, assim, não faz tanto tempo, foi na SEV. A gente estava passando um pós-pandemia, um período muito difícil, financeiramente falando, os custos continuam e tal, né? E aí eu lembro que eu estava na SEV e eu desesperado, falando com Deus, Deus, o que eu vou fazer com a minha igreja? E eu falava desse jeito, o que eu vou fazer com o meu povo? O que eu vou fazer com o meu aluguel? Eu falava muita palavra minha, meu. Quando de repente o Espírito Santo falou comigo. O Senhor falou, Wesley, você está em adultério. E a primeira reação, eu falei, meu Deus, como assim? Eu caí, a Milena caiu, o que a gente fez? O Senhor falou, você está mexendo com a noiva de outro. A igreja é minha, a igreja não é sua. Fui eu que abri essas portas. Chega a me emocionar. Fui eu que abri essas portas. Então, abra a mão do controle. Isso marcou minha vida, cara. Porque toda vez que a gente quer se desesperar, então como é que a gente vai fazer? Eu lembro, a noiva não é minha. Isso marcou minha vida. Isso marcou, assim, tremendamente. O Senhor disse, a noiva é minha. A igreja é minha, é do meu jeito, é do meu tempo. Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Aquele que começou a obra não é minha. A obra é dele. Isso marcou minha vida, cara. Marcou mesmo. Muito legal. Eu queria ver com você, você gosta muito de música, você tem uma música favorita que você acorda cantando? Porque a gente tem umas fases, né? Tem fase que você acorda cantando um hino, daí daqui a pouco você tá cantando Glória, Aleluia, e outro dia você tá cantando Deus, eis-me aqui, pelo amor de Deus, me ajuda, né? Tipo assim. Mas você tem alguma música favorita, de repente até uma que Deus tocou no teu coração, que você escreveu, né? Que você fala assim, poxa, essa música toca o meu coração todas as vezes que eu escuto. Tem alguma? Uma minha e uma que não é minha. A primeira que não é minha, eu acho que a canção da minha vida é Me Ama. Eu gosto demais da letra dela, fala muito comigo. Ele tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão. Essa marcou minha vida, foi um período muito específico da minha história. Então eu acredito que essa é a minha canção favorita. Das minhas, eu vou parecer marqueteiro, mas é a última que eu lancei. Mas aqui pode fazer a propaganda do... Sim. A última que eu lancei, Gerado pra Te Amar, porque a história dela é muito, muito peculiar. Milena tinha... Posso cantar ela? Claro. Calça o violão ali. Milena tinha... Obrigado, pastor. Milena tinha saído com minha mãe. Pode ser só um pouquinho, pode ser gravado, mas quem sabe faz ao vivo. Tá de manhã, gente. Se eu der umas na trave aí, me perdoa. Milena tinha saído com a minha mãe. E aí eu lembro que quando ela saiu com a mãe pra almoçar, alguma coisa assim, eu tava preparando uma pregação pro domingo. E aí eu estava orando e falando, Deus, eu sei que eu nasci pra conquistar, nasci pra vencer, nasci pra romper, pra viver aquilo que o Senhor tem pra mim. E eu tava fazendo uma palavra sobre aquilo, sobre nascidos pra vencer. E o Senhor me interrompeu no meio do esboço. O Senhor me disse, Wesley, tudo isso é verdade. 2021, tudo isso é verdade. Mas acima disso, você nasceu para me amar. Efésios 1:4, a Bíblia diz que Deus me elegeu nele antes da fundação do mundo. Ou seja, eu fui gerado para amar a Deus. Dani, aquilo entrou no meu coração de um jeito tão forte, que foi quando eu escrevi essa canção que a gente lançou agora. Eu lembro que eu peguei o violão e eu comecei a cantar. Fui gerado para te seguir. Eu nasci para conhecer a ti. Nada mais satisfará a mim, pois sou totalmente teu. Comecei a escrever sozinho em casa. Me amou no ventre da minha mãe, escreveu todos os meus dias, e nada mais satisfará a minha alma, pois sou totalmente teu. Aí eu comecei a cantar pra Deus, Salmo 42. A minha alma
anseia por ti como a corça pelas águas, ó minha alma. Espere em Deus, pois ainda louvarei. Aí aquilo que Deus começou a falar comigo, eu escrevi o refrão. Fui gerado pra te amar, fui gerado pra te amar. Foi 2021. Eu escrevi aquela canção, deixei ela guardada. Esse ano a gente gravou um projeto novo em Porto Alegre, em Sapucaia do Sul, perto de Porto Alegre, região metropolitana, e essa canção entrou. E ela foi lançada há 2 semanas atrás. Se você quiser saber mais, acesse lá no Spotify, Wesley Marques, Gerado pra Te Amar, e arrasta pra cima. É isso aí. Eu acho que eu queria encerrar aqui. Deus tocou no meu coração de encerrar de uma forma diferente, onde a gente se despede dos telespectadores, mas a gente se despede louvando, porque louvando de todas as formas, né? Mas principalmente louvando. Então eu queria que você tocasse mais uma das tuas músicas autorais mesmo, para uma forma de a gente louvar o Senhor, os telespectadores também conhecer um pouco mais o teu trabalho. E com certeza é um trabalho que está começando, porque 6 anos, vamos dizer assim, que parece muito, parece pouco, mas a base vem lá de trás, né? A base vem da promessa do ventre da tua mãe. Sim. Né? Então você foi gerado do ventre da tua mãe, mas Deus já sabia desde o início da humanidade o que ele iria fazer com Wesley. Sim. Então eu acho que a gente louva a Deus pela tua vida. Glória a Deus. Louva a Deus por ser o meu pastor. E louva a Deus por você estar aqui hoje. E queria que você encerrasse, agradecesse aí os nossos telespectadores e terminasse com uma canção aí para eles. Glória a Deus, Dani. Obrigado pela sua oportunidade. Para mim é um privilégio poder estar aqui com vocês. Eu oro para que você conheça a face paterna de Deus. Acima de Deus ser teu Senhor, Deus ser teu Salvador, Deus é Pai. E é sobre isso que essa canção fala, chamada Paternidade. Senhor, eu sei que Tu és o Todo-Poderoso. Senhor, eu sei que não há um Deus igual a Ti. Só que hoje eu precisava de um colo de pai. Me sinto tão sozinho, preciso ser tratado. Eu não sou órfão, não, eu tenho um pai. Comigo ele está e por mim ele é. Abba, Pai, eu sou teu filho. Abba, Pai, teu escolhido. Abba, Pai, cuida de mim. Só que hoje eu precisava de um colo de pai. Me sinto tão sozinho, preciso ser tratado. Eu não sou órfão, não, eu tenho um pai. Comigo ele está e por mim ele é. Papai, eu sou teu filho. Papai, teu escolhido. Papai, cuida de mim. E aí vai. Só posso terminar com um amém, né? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, gente. Tamo junto. Amém.